Grande Jornal Regional Entrevista. Conhecer a nossa história nos possibilita saber o que fomos antes de chegar até aqui. Porém, conhecer a história dos períodos da arte nos possibilita saber o que fizemos e o que somos capazes de fazer. É por isso que nós estamos aqui com a jornalista, professora e escritora com pós-doutorado em arte, cognição e cultura pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora Regina Costa, que está conosco aqui. Ela vai ministrar um curso criado por ela na Galeria Arte 12B, que fica lá em Gramado, aqui em Gramado, né? Tudo bem, professora? Professora, chamo de professora, né? Professora claro, Regina. claro. Tudo bem? Tudo bem, Braulio. Um grande prazer estar aqui com a audiência. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, professora, vamos falar sobre esse curso que será ministrado na Galeria Arte 12B, criado por você. Né? Fala um pouco do curso para a gente também falar depois o que você vai estar apresentando no curso. Tá legal. Esse curso, na verdade, é um curso compacto. Eu dei aula durante muitos anos na graduação e na pós-graduação no Rio, em vários setores, e criei um curso, vamos dizer assim, compacto. Esse que vai ser oferecido é um curso de apenas 6 semanas para iniciantes, pessoas que estão ligadas à arte ou começando a aprender ou que não têm conhecimento algum, que queiram se familiarizar com a arte. Acho legal também aqui, eu moro aqui em Gramado há 2 anos, percebo que aqui a gente também tem muitos lojistas que têm lojas de decoração, lojas de decoração de interiores, lojas de móveis, lojas de adorno. Então é uma cidade que vive muito esse belo, que vive muito a questão estética, fora a explosão imobiliária. Então eu fiquei pensando assim, puxa, por que a gente então, já que eu tenho esse know-how, eu não ofereço um curso compacto, não uma coisa extensa de semestres, que você precisa estar dentro de uma graduação ou dentro de um curso oficial, mas um curso de curta duração. Aqui no caso a minha proposta são 6 semanas, com 3 horas aula por semana, então uma vez por semana, às quartas-feiras, é o que a gente está propondo à tarde, totalizando 18 horas aula, e faz, assim, num primeiro módulo, uma introdução que vai da arte grega, então pegando a arte clássica, né, da arte grega, Roma, Idade Média, Renascimento, Barroco, Rococó, século XIX, Romantismo, Realismo, e pegar, então, na última aula, a gente fazer assim, uma geral sobre a história do Brasil, desde a época colonial até a missão francesa, com a chegada de Dom João VI, então a gente fechar aí no século XIX. E se houver interesse, a gente, então, tenta também apresentar, na sequência, um curso de História da Arte Moderna e Contemporânea. E o que eu acho, Braulio, assim, interessante ressaltar, que a grande questão da história da arte clássica é a questão do belo, que não é mais a questão da história da arte moderna nem da contemporânea. Certo. Então, a preocupação com o belo. A preocupação, a reflexão e a preocupação com o belo. Que seria o objetivo maior da arte, né, professora? Naquele momento, sim. Então, quem, vamos dizer assim, fundamentou, né, essa teoria da arte clássica foi Platão. Então, para Platão, né, o belo, a questão do belo, a questão do mundo das ideias, o mundo das aparências, a questão da realidade e do ideal, essa dicotomia, né, entre o mundo das ideias e o mundo das aparências, e principalmente a questão do belo, que teria que ter pré-condições para que fosse belo, né? Harmonia, equilíbrio, proporção. Então, o Platão, ele vai fundamentar o ideal de beleza grego, que vai ser, vamos dizer assim, transferido, né, via Império Romano para a Europa. E outra coisa, um parênteses, rapidinho, quando a gente fala história da arte, a gente está falando da história da arte ocidental, tá? Então, essa história da arte que nos influencia diretamente. Você tem a história da arte africana, oriental, pré-colombiana, você pode fazer inúmeros recortes. O recorte que eu estou aqui com o propósito de oferecer é esse da história da arte
ocidental clássica que chega até nós via Europa e via os colonizadores e que é a história da arte ocidental, digamos assim. Sim. E que está fundamentada até o século XIX pela questão do belo, o que é belo e o que não é belo. E já na arte moderna e contemporânea, outras questões vão ser levadas em consideração para a questão da obra de arte. E a ideia é dar continuidade para o que você está falando. Começa com a arte clássica e depois... Aí vamos dizer assim, tomara que meus alunos gostem, que eles curtam, né? Eu procurei, assim, fazer um curso compacto, mas um curso, assim, com bastante informação, de fácil, acessível, e a gente tem que pensar Fácil assimilação. Fácil assimilação. A gente tem que pensar que, assim, a arte, como nada, existe fora do todo, né? Então a arte está inserida na cultura de cada época. Então não adianta eu falar de arte grega ou de barroco ou de renascimento ou de neoclássico se eu não contextualizar, né, o que está rolando naqueles momentos, para que aquele tipo de manifestação, aquele tipo de saberes e fazeres estejam em ação, estejam ali pululando ali naquela sociedade. E não só na arte, como na literatura, no conhecimento, na ciência. Você tem, então, assim, um escopo daquela sociedade. Né? E aí a minha ideia é oferecer não apenas as questões pertinentes artísticas, né, visuais, no caso que a gente está falando de artes plásticas, mas todo esse repertório cultural, todo esse embasamento cultural, todo esse molho cultural que está aí perpassando essas manifestações artísticas e culturais. Professora Regina, este curso, você falou que ele será realizado em 6 semanas, é isso? Sim. Às quartas-feiras, é isso? Nós propusemos um horário de 2h30 às 17h30, então são 3 horas de curso, né? Uma vez por semana, durante 6 semanas. Então dão 18 horas aulas. Então é um material bem legal, e eu deixei para o último, para não misturar, acho que vai ficar mais legal assim a compreensão, eu deixei para a última aula a gente focar só sobre o Brasil. Porque quando existe a arte brasileira, tem a arte indígena, beleza, mas eu não vou tocar, na arte indígena não faz parte do meu curso. Quando é que a gente tem uma arte brasileira? Quando o Brasil é colonizado, e aí os portugueses, os estrangeiros chegam aqui no Brasil e começa a ver, vamos dizer assim, esse entre dois, esse mix de cultura, né, que vai acontecendo, vai se desdobrando, inicialmente colonial, depois a gente vai evoluir para o barroco mineiro, para o barroco baiano, vamos falar das missões aqui do sul, né? E, finalmente, o grande finale, né, do século XIX é a vinda de Dom João VI aqui para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, que trouxe com ele a corte, toda aquela sua entourage, e a necessidade de você ter a arte aqui transitando na sociedade carioca e nacional. E aí vem a Missão Francesa. A Missão Francesa são os artistas franceses que vão também representar a nossa cultura, o nosso dia a dia. E a gente, então, tem nesse momento assim um primeiro epílogo, né, da arte brasileira aí no século XIX. Depois a gente tem a Semana de 22, aí tem N outros desdobramentos já virando o século XX, como vai ter no mundo inteiro. Mas em termos dessa primeira parte do curso, a gente vai até o século XIX, e eu reservei a última aula para a gente fazer uma geral de Brasil. Certo. E, professora Regina, para quem está, você disse para qualquer pessoa interessada poderá participar, não precisa ter uma graduação, não. nenhuma formação com história, né? Pode ser qualquer pessoa interessada em história. Em história, em arte, em cultura, porque esses assuntos, eles se interligam. É tipo assim, não dá para colocar cada coisa numa gavetinha, é muito chato, né? Ou então eu vou estar falando especificamente para alunos que estão ali fazendo desenho, aí eu vou falar das linhas horizontais, verticais, do movimento, de cor. Não, posso falar, mas não é o objetivo do curso. O objetivo do curso é a gente oferecer um panorama da arte, começando aí de novo pela arte clássica até o século XIX, e como essa arte se desenvolve, se desenrola
transforma e é transformada pela cultura de cada época. Então, para você que está interessado, quiser fazer este curso na Galeria Arte 12B, curso História da Arte Clássica, com a professora Regina Costa, que é pós-doutora em Arte, Cognição e Cultura pela UERJ, você pode entrar em contato com o WhatsApp lá da galeria, o 99955-5164, 99955-5164 ou pelo 3422-4372. Lembrando, né, professora Regina, que a Galeria Arte 12B fica na Ricardo Stimmhofen, na rua Ricardo Stimmhofen, 120, no centro de Gramado, atrás da prefeitura. É isso, professora? Perfeito. Um adendo. Para mim será uma experiência nova, porque você ter uma aula de arte numa galeria de arte é super legal, porque você vai estar num ambiente imersivo, tu não vai estar numa sala de aula com 40 alunos, sei lá só cabem 10 alunos no máximo, é assim, um espaço bem pequenininho. A galeria privilegia os artistas aqui da região do sul, é um espaço assim, é uma teteia, assim, que a gente chama, assim, um espaço agradabilíssimo e assim, é uma turma exclusiva, são poucos alunos, meu objetivo é esse, e tomara que vocês se interessam e deem uma ligadinha lá para se formar, ter mais detalhes sobre o curso, enfim, e que nos prestigiem lá. Muito bem, agradecemos aqui a professora Regina Costa, que é professora, jornalista e pós-doutora em História da Arte, Cognição e Cultura pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai realizar esse curso aí da História da Arte Clássica na Galeria Arte 12B, aqui no nosso grande jornal regional, na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.